Namastê. Boa noite, bem-vindos. Começando o nosso satsang, nosso encontro. Que bom que a gente está aqui, né? Eu acho. Que bom que vocês estão aí. Que bom que estamos aqui. Para a gente que se reencontra e se encontra aqui habitualmente, né, como muitos de vocês. Quarentena é fichinha, né? Quarentena só é sofrida para quem não consegue ficar consigo mesmo nem por alguns instantes. Né? Para quem tem o prazer no hábito de voltar-se para dentro, pelo menos de vez em quando, né? Quarentena não é uma tortura, né? Tudo bem, tem situações que são complicadas a gente viver quando está em confinamento, né? A gente ainda não está em confinamento hoje. Possível sair um pouquinho, dar uma volta, né? Com os devidos cuidados. Mas é interessante, né? Porque você pode se sentir aprisionado, aprisionada e entrar em sofrimento por causa disso. Muita gente está nessa condição. Há pouco uma amiga, né, compartilhou num dos grupos aqui que ela está sendo voluntária no hospital cuidando de pessoas com pânico, né? E a gente não imagina, né? O que está acontecendo com muita gente por aí. E ela diz que está muito ocupada, né? Muita gente está de fato assustada, com medo. E eu estou me sentindo muito bem, né? Possivelmente vocês também, apesar de, né? Apesar de estarmos vivendo um tempo muito interessante, porque nada está definido, a gente não tem futuro, a gente tem experiências do passado, né? E para aqueles que já aprenderam ou estão aprendendo a viver absoluto e totalmente no momento presente, está tranquilo, né? Porque tudo que a gente tem é esse momento agora. Só esse momento agora que a gente tem. E isso não é uma verdade por conta de um confinamento, de uma quarentena, ou de um vírus, ou de uma pandemia. Não. Isso é uma realidade desde sempre. A gente só tem esse exato momento para estar vivo. E nós só temos este lugar para estarmos presentes. Eu sei que é batido, mas é uma experiência viva de estar aqui e agora. Não é? Estar aqui e agora sempre é um desafio, porque nós nunca estamos nem aqui e nem agora. Nós sempre estamos em algum outro lugar, fictício, ilusório, imaginário, e estamos quase sempre no passado, né? Ainda que o passado represente meia hora antes, né? Alguma coisa que aconteceu há pouco, uma coisa que aconteceu hoje de manhã, uma coisa que aconteceu ontem à noite, algo que aconteceu semana passada, e vai lá para trás, né? A gente nunca está aqui. Toda a nossa percepção do que está se passando aqui, nesse momento, vem de memórias, vem do que já foi. E quando estamos numa situação de desafio, as nossas memórias ficam ativadas, porque muita coisa já aconteceu, não só com a gente mesmo, né? Mas aconteceu com toda a nossa humanidade.
Nós carregamos nos nossos genes memórias ancestrais, memórias de eventos que ocorreram, né, com as pessoas da nossa família, de outras gerações anteriores, que aconteceram com pessoas além da nossa família, né, e aconteceram com seres humanos de tudo quanto é canto. Tudo isso a gente carrega como uma memória coletiva. Qualquer ser humano que experienciou alguma coisa, não apenas na forma humana. Não sei se vocês já viveram isso, né? Mas é possível você acessar memórias até mesmo de quando você era bicho, né? De repente você tem uma memória que quando você vai ver, você nem ser humano era, né? É só uma sensação física às vezes, né? Muitas vezes um medo. Então, numa situação desafiadora, em que você pode estar correndo algum risco de vida e você tem uma incerteza do dia de amanhã, e isso é coletivo, porque ninguém, em lugar algum, sabe como vai ser o dia de amanhã, a gente se refugia em memórias. Todas as vezes que alguma coisa assim aconteceu, muita gente morreu, muita gente perdeu pessoas que amava, muita gente se perdeu, né, de si mesmo, muita gente perdeu coisas, como é uma guerra, né, são memórias de guerra, que tem essas características, né, de repente você, como soldado, né, é convocado a ir para um país distante, né, entrar num barco junto com mais centenas de pessoas e atravessar o mar e vai saber se você volta ou não, né, um dia, e se volta, se você vai voltar com saúde ou faltando algum pedaço do seu corpo. Memórias, né, que todos nós carregamos de alguma forma. E a memória feminina, né, a memória de mãe, a memória de pai que vê o filho ir, a memória da mãe que vê o marido e o filho irem, né. São tantos medos, tantos pavores, tantas incertezas e tantas inseguranças que estão na nossa memória. Então, uma situação desafiadora vai ativar essas memórias. É inevitável, né? Porque sempre que a gente está diante de uma situação que a gente não sabe do amanhã, a gente vai emocionalmente acessar todas as vezes que a gente não sabia como seria o nosso amanhã. E sempre que a gente não sabe como vai ser o nosso amanhã, a gente sente muito medo, muito medo. É que nem a criança, né, que não tem noção. De repente a mãe não vai buscar na escola, atrasa, e ela acha que a mãe nunca mais vai vir, né? Fica lá esperando na porta com a professora e a mãe leva, sei lá, 15 minutos para chegar. Nesses 15 minutos, essa criança passa por todos esses medos, porque ela não sabe, né, o que vai ser dela naquele momento. Isso é muito comum. Todos nós carregamos memórias de medo, de que vamos perder alguma coisa que a gente supõe que tenha. Nós supomos que temos segurança, por termos um mínimo de infraestrutura que nos garanta, né? Essa é minha casa, essa é minha família, esses são meus amigos, esse é meu trabalho, esse é meu corpo. Quando todas essas coisas são colocadas em risco, ou seja, pode ser que você deixe de ter certas coisas, né? Que você perca alguém que você ama, que você perca um trabalho que você tem, que te dá o sustento, que você perca amigos que de uma hora para outra falecem, né? O estado de medo fica reforçado. Então é um momento muito importante mesmo, porque
é uma oportunidade de aprendizagem, como acontece raras vezes. Nós não temos um inimigo visível, né? Os russos estão chegando, né? Os japoneses estão invadindo, os americanos estão atacando, os alemães estão matando, seja lá qual for o inimigo real, né? Coisa de filme de guerra, né? Que a gente assiste, que nem mesmo participou dessas coisas. Nós brasileiros não tivemos não temos essas memórias de guerra, né? Temos memórias dos nossos parentes que eventualmente passaram coisas assim e nos contam, né? Aqui no Brasil a gente não traz, né, essas experiências de medo, né, do amanhã, de perder alguém que não sabe se volta, esse tipo de coisa. Tem, claro que tem, mas não tem da mesma forma, né, não na mesma intensidade. Então é uma situação muito rica, que de repente, num curtíssimo espaço de tempo, janeiro, fevereiro, né, 10 meses, a coisa chegou aqui para a gente, e a gente não sabe como se comportar diante de um inimigo invisível, que não só comete o nosso pequeno círculo, como está atacando todos os seres vivos humanos, todos os seres humanos vivos, né? Eu não sei como é que está o mapa do mundo hoje, não vi, mas eu acho que o tal do vírus, né, já chegou praticamente em tudo quanto é lugar. Não sei se tem lugares que não foram ainda, né, onde a coisa não chegou, mas inevitavelmente vai chegar em algum momento. Então, é muito inédito, né? Isso não tinha acontecido antes, pelo menos que a gente lembre dessa mesma forma. Sim, já passamos por outras pestes, né? Passamos por outras gripes, passamos por muita coisa que a gente mesmo não viveu, né? Mas a gente ficou sabendo. Algum parente, talvez algum ancestral, alguma pessoa da nossa família ou algum conhecido passou. E para nós é uma oportunidade enorme, porque para quem está se movendo para crescer espiritualmente, está na hora da gente botar em prática tudo que a gente leu, tudo que a gente ouviu, tudo que a gente aprendeu, né? Tudo aquilo que a gente trabalhou, e fazer uso dessa situação, desse momento, para encontrar algo que, vamos dizer assim, seja e esteja permanente, né? Porque o estado de permanência ele é muito relativo, né? A gente almeja a permanência, a gente precisa, né, da permanência. Nós não gostamos e não ficamos confortáveis ao lidar com perdas, seja lá do que for, perdas de objetos, perdas de coisas, perdas de situações e perdas de pessoas. Nenhum de nós lida com perdas, né? Já falei sobre isso aqui várias vezes, né? Especialmente perdas de pessoas. De repente a pessoa não está mais, né? Ela estava ali na sua vida, presente, e de repente não está mais, né? Aconteceu alguma coisa, e um acidente, uma doença súbita, né, e a pessoa que estava ali do seu lado no dia seguinte não está mais, e a sua vida toda vai mudar. Isso é algo que a gente está habituado a viver, né? Em graus diferentes, dependendo da nossa maturidade, da nossa experiência de vida, mas inevitavelmente nós vamos viver perdas, né, de todos os tipos. Por mais que a gente se proteja, por mais que a gente proteja as coisas que a gente ama, um belo dia vamos perdê-las também, né? E isso nos dá medo, isso nos assusta. Mas é uma condição, né? Faz parte da nossa forma de viver e de habitar esse planeta, né? Ainda assim, temos o anseio natural em todos nós, o desejo de que as coisas permaneçam, que as coisas sejam como sempre foram, que as coisas permaneçam como um dia já foram e sejam do mesmo jeito para sempre, né? Nós mesmos, os nossos corpos, que a gente não envelheça, que a gente não
perca a capacidade de fazer coisas que a gente sempre fez e de repente percebe que não faz mais, né? Limitações do envelhecimento, limitações por conta de uma doença que você não tinha e agora certas coisas você não está com dificuldade de fazer, né? De repente você não ouve mais muito bem, de repente você não enxerga mais muito bem, de repente você não consegue mais, né, carregar ou se mover da forma como você se movia antes. Você começa a observar que algo está indo, né? Algo está acabando do seu próprio corpo e naqueles com os quais você convive, né? Um pai, uma mãe, né? De repente observar o envelhecimento, né, dos nossos pais, além do nosso próprio, né? É uma experiência, né? De repente você vê que aquele que te protegia está precisando da sua proteção, alguma coisa ficou invertida. Então a vida nos sinaliza o tempo todo de que somos e estamos em um estado de impermanência, que as coisas mudam a cada instante. Ainda assim, nós gostaríamos que assim não fosse, né? Nós gostaríamos que as coisas permanecessem iguais, congeladas, do mesmo jeito, né? Que a gente pudesse simplesmente permanecer aqui desse mesmo jeito, especialmente quando está bom, né? Para sempre. Estava vendo aí um pedacinho de um filme bobo, ontem, esses dias, a gente estava vendo aqui, em que o personagem entra num lugar ele tem que, e dão a ele uma... É a parte do filme que eu peguei, né? Dão a ele uma porção e querem que ele tome a tal da porção, né? E é uma porção que vai fazer com que ele não morra nunca, né? Que ele fique para sempre. E é uma comédia, um filminho bobinho, aí esqueci como é que chama, né? Só vi um pedacinho também, que eu achei divertido, porque esse personagem estava na iminência de beber essa porção que faria com que ele ficasse eternamente vivo, junto com um grupo de pessoas, né? E foi interessante a reflexão que ele fez no último momento, né, antes de desistir de tomar a poção, né, de opa, né, que vida besta essa, né, onde tudo vai ficar igual do mesmo jeito para sempre. Ele acabou não escolhendo por não permanecer, né, e ele foi perseguido por isso, enfim, aí o filme envereda por outros caminhos, né? É um filme engraçado, uma comédia, né? Mas me chamou a atenção esse aspecto onde você está diante de uma possibilidade de permanecer o mesmo para sempre, igual, né? Ainda que tudo em volta de você não permaneça, né? Foi isso que assustou ele, né? Falei assim, bom, eu vou ficar para sempre aqui, mas tudo em volta de mim vai estar constantemente morrendo, né? E eu vou ter que ir a quantos enterros, com quantas pessoas vou me relacionar que vão embora e eu vou continuar aqui, né? Só vendo gente chegar e gente ir embora, né? E foi isso que fez ele mudar de ideia. Eu achei interessante porque tem algo em nós que tem medo, né, de morrer, que vem do nosso instinto de sobrevivência, que é natural, e tem algo que vem do nosso psicológico, né, que não vem do nosso instinto, que vem de um outro lugar, em que o medo de perda é muito forte e faz com que a gente acabe por fazer coisas desnecessárias, gastando uma energia absurda para segurar e conter, preservar coisas que estão fadadas a terminarem e a se extinguirem. Eu tenho muito cuidado com algumas plantas que eu tenho aqui em casa, né? Quando eu chego lá de manhã e vejo que uma folhinha está murchando, que faltou água, que a água que foi dada a ela ontem ou anteontem não foi suficiente, né? Eu corro, né, para regá-la, porque eu quero que aquela planta recobre a sua vitalidade, a sua beleza, a sua exuberância. Então, o que é isso que faz com que eu cuide da vida? Né? O que é isso que faz com que eu cuide de permanecer vivo? Que é isso? Né? Que é isso? O que acontece comigo quando eu vejo
que eu estou sob ameaça, que alguma coisa pode me exterminar de um momento para outro. Eu estava refletindo sobre isso vendo notícias hoje, né? Que a pessoa chegou, estava ótima, a pessoa muito bem fisicamente, a pessoa de bons hábitos, só comia coisa saudável, maratonista, corria, fazia ginástica, fazia isso, fazia aquilo outro, 30 anos ou até menos, né? Num belo dia teve uma dor de cabeça, no outro dia teve não sei o que, no outro dia não teve não sei o que lá e morreu, né? Para choque de muitos, né? De todo mundo que o conhecia. E então, entrando só no, me atendo aqui ao tema do que eu estou tentando colocar, é muito interessante você perceber que você pode ir também, assim como ele, né? A gente ouve a notícia e diz, puxa, amanhã também posso, né? Pode acontecer uma coisa comigo, né? Sim, pode acontecer, eu posso ser atropelado na rua, pode cair uma pedra na minha cabeça, posso, né, de repente, entrar debaixo de uma avalanche, ou né, um tsunami, ou alguém, né, comete um crime, enfim, eu estou sujeito, como qualquer outra pessoa, a qualquer momento, né, ter um treco, né, ter um ataque cardíaco fulminante, um infarte. Temos essa noção, né, da nossa fragilidade, né, que somos impotentes em impedir que algo nos aconteça, né? Então esse é um outro aspecto que está acontecendo hoje no coletivo, né? Não tem o que fazer, né? A gente tem que se resguardar, a gente tem que se confinar dentro de um lugar com uma suposta meia segurança de que nada vai chegar até a gente, né? Que eu não vou tocar em nada, né? O cara que me bota o jornal na minha porta, que ele põe, né? De manhã eu abro a porta, pego o jornal, põe na mesa, se esse jornal que eu pus na mesa para ler contém alguma coisa que possa me fazer mal, né? Então o que eu faço com o jornal? Vou jogar ele fora, vou pegar ele com luva, vou esterilizar a mesa, vou jogar, né? Então todo o meu comportamento de medo de ser contaminado, se eu for exageradamente, né, cuidadoso, cauteloso, eu não vou nem, né, onde eu cogitei, puxa, acho que eu devia suspender a entrega do jornal, né, porque ele pode ser uma porta de entrada de algo, né, que pode estar me ameaçando, né, assim como qualquer outra coisa, né, tem a sacolinha do supermercado, enfim, tudo pode me ameaçar hoje em dia. Isso é um outro aspecto que eu achei interessante, né. Tudo pode nos ameaçar, né? Até onde eu posso permanecer isolado do mundo, né, em segurança? Essa segurança é falsa, é ilusória, né? Não tenho como evitar que algo chegue a mim. E se chegar, até que ponto eu posso me proteger, né, para não ir embora, para não morrer, né? Então eu estou apontando essas coisas porque eu estou vendo que está no coletivo, né? E para nós aqui, que estamos em busca de uma consciência maior, né, é o momento de a gente botar em prática todos esses aspectos, né, de observar qual é o meu posicionamento diante da vida, como é que eu lido com a realidade, né, o que são os pesadelos que habitam a minha memória. Eu já sonhei com tudo também, já sonhei, né, com situações simbólicas, né, que aparecem e falam assim, nossa, né, de onde veio esse sonho, né? Então o inconsciente começa a botar, né, para fora também certas imagens, né, que são muito significativas porque representam um medo coletivo, representam, né, um pânico, né, que eu na verdade não estou sentindo, até onde eu acho que eu não estou sentindo, né, mas que se manifesta de repente através de um sonho. Então é interessante a gente observar do que a gente é feito, né? Porque nós não somos formatados apenas por aquilo que nós mesmos vivemos. Nós carregamos dentro de nós também
uma memória, como eu já falei aqui hoje, que é de todos, né? De repente você acessa algo que é do outro, que é dos outros, que é da sua família, que é do grupo de amigos, né? Ou que é de pessoas com as quais você nunca conviveu, mas que de repente entra no seu sonho também. Quantas vezes, né, eu acordo e falo assim, nossa, eu estava com um monte de gente, mas não tenho a menor ideia de quem sejam, né? Mas eram como se fossem meus amigos, eram como se eu os conhecia, né? E a gente estava junto fazendo um monte de coisa, mas não tenho a menor ideia de quem são essas pessoas. Assim que eu abro o olho, eu falo assim, nossa, onde eu estava, né? Eu tenho esse tipo de sonho com muita frequência, eu me surpreendo sempre, né? E então são experiências, né, que com certeza vocês devem estar tendo também. Eu tenho um sentimento de, vamos dizer assim, quase que de um explorador, né, que tá entrando numa gruta escura, né, com uma lanterninha, né, mais ou menos assim que eu estou me sentindo, né, porque é uma oportunidade enorme de hoje a gente, né, permanecer do lado de fora ou de aproveitar, né, e ao encontro daquilo que a gente mais teme, que está dentro de nós, né. O medo pode ser uma porta de entrada muito, muito importante, porque não é que a gente carrega esse medo, ele se manifesta só quando nos sentimos ameaçados por uma pandemia e vemos pessoas em volta, né, ficando numa situação crítica. Não, o medo sempre esteve presente. Ele só estava manifesto ou reprimido ou inconsciente em algum lugar, mas ele se manifesta nas suas atitudes e se manifesta principalmente nas suas não atitudes, né? Naquilo que você deixa de fazer porque você tem medo. E o medo sempre é paralisante. E a vida não é, né? A vida não é. Então, voltando ao início que eu estava dizendo, nós temos o instinto da sobrevivência, onde o medo preserva a vida. E temos o medo psicológico, que nos impede de viver. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Então vamos ver qual é o medo com o qual estou mais profundamente identificado. Que medo é esse? O medo de morrer? E o medo de viver? Será que eu não tenho medo de viver também? É isso que a gente deve procurar ver. Porque talvez a gente não dure muito tempo. De repente a coisa acontece, né, numa dimensão que a gente não imagina, né? Só em filme, né? E aí, né? O que nós vamos fazer desse tempo que estamos vivos, né? Como é que a gente vai viver cada dia? Como se fosse o último dia? Será? Ou a gente vai ficar confortavelmente achando, não, isso também vai passar? Como algumas pessoas, para acalmar a todos, costumam dizer, né? Não se preocupa, isso um dia, né, logo vai passar também. Como a gente fala com uma criança, né? Não se preocupa, não tenha medo, isso vai passar também. Sim, provavelmente vai passar. Mas, como é que eu estou vivendo o meu momento agora? Né? Se for passar um dia, ótimo. Mas e agora? O que eu estou fazendo com o meu medo de viver? Com o meu pânico? Como é que eu estou vivendo o meu momento? Né? O que eu estou fazendo do meu dia? Eu estou o tempo todo me protegendo de grandes ameaças que podem vir de todos os lados, de todas as coisas? Ou eu estou usando esse tempo de uma forma criativa para aprender alguma coisa que eu não, né, que eu sempre quis aprender e não sabia, né? Um instrumento musical, uma nova técnica de alguma coisa, a cozinhar um prato que eu sempre gostei de comer e precisava que alguém fizesse, precisava ir num restaurante, de repente eu posso fazer sozinho, né? Ou qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Exercer a criatividade é uma das chaves, né? É uma das chaves. Cuidar para não ser dominado pelo medo. E não adianta, gente. Nós vamos estar vivendo, sim, um medo que está em todos os lugares, né? Basta olhar pela janela, basta
se deparar com um vizinho no elevador, né? Você entra no elevador, a pessoa dá um passo para trás, né? Com medo de que você a prejudique, que você seja um agente contaminador. Ou você também não entra no elevador, né? Caso você more num prédio, né? Só desce pela escada com muito cuidado para não segurar no corrimão, né? Porque pode estar. E aí, né? Então, vamos ver como é que o que a gente está fazendo do nosso momento, como é que a gente está vivendo o nosso momento, né? Eu não estou falando aqui da responsabilidade com a vida, né? Não estou aqui dizendo que a gente não deva ter todos os cuidados, com certeza, e eu os tenho também, né? Ainda não pus uma máscara no meu rosto, mas já comprei, né? Qualquer hora chega aí, que deve estar vindo da China, né? E como hoje pediram a doações de máscaras para quem as tem, né? De repente eu nem uso, já entrego direto em algum pronto-socorro aí que esteja sem, né? Mas isso já é outra história, né? Eu ainda não pus uma máscara no rosto. Não sei se eu estou sendo imprudente, né? Mas eu não senti vontade de fazê-lo ainda. Talvez até um gesto simbólico, né? De conviver com o momento em que todo mundo está se sentindo ameaçado, né? Por um inimigo invisível. Então, que oportunidade, né, que a gente tem de examinar a nossa própria história, o que se passa dentro da gente. Não é só agora, são coisas que sempre estiveram aí, não é? Só que a gente não acessava com tanta facilidade, né? Uma situação desafiadora e ameaçadora, essas coisas emergem, né? Tudo emerge, né? Tudo aquilo que você carrega e que, né, você nem sabe por que você sente certas coisas, vem à superfície. E que bom que veio, porque é uma forma de, né, para quem está aqui, nesse encontro, no satsang, é o momento de você olhar para elas e dizer, puxa, eu nem sabia, né, que eu não fazia certas coisas por causa disso, né, e que eu fiz tantas outras também por causa disso. Oi, Lúcia. Faz tempo que você postou sua pergunta, né? Demorei para olhar para seu comentário. Setu, estava muito em paz com tudo o que está acontecendo, mas hoje, especialmente, fiquei identificada com as ações do presidente. Não queria ter caído nessa cilada de julgamento, mas reagi imediatamente. Sinto que fracassei no meu propósito de ficar bem. Não, Lúcia, você não fracassou, não. Né? Essa pessoa que eu acho que de presidente não tem nada, né? É só um cargo, mas ele não presidencia nada, né? Ele é uma pessoa que tá sendo antivida, né? De uma forma bem radical. Então, sim, muitos já viam isso viam e sabiam disso desde sempre, né? Eu era um deles, sou um deles, né? Mas outros não. Então, achar que certas coisas tudo bem e que eu posso ficar numa boa, não está tudo bem, né? Não precisa ficar numa boa. Pouco antes de começar o encontro aqui, pontualmente às 20h30, eu moro aqui num bairro muito tranquilo, né, na zona sul de São Paulo, num bairro de pouco movimento, né? Tudo bem, São Paulo inteiro está sem movimento, mas é uma região tranquila, não tem muito carro passando aqui na rua, é uma parte privilegiada assim com relação ao silêncio, né? Tem bastante árvore, e sim, tem movimento de carro, tem tudo, mas aqui perto da minha casa, de frente à minha casa, não tem, né? E tem alguns prédios só ao lado do meu, não em frente não pode ter prédio, só tem casas. E então agora 8h30, como tem acontecido já há quase 2, 3 semanas, pontualmente alguém começou a bater numa panela na janela, né?
Eu ainda não fiz isso, mas me deu vontade, né? Porque eu tinha acabado de ouvir mais um absurdo, né? Na internet, ou assim, no jornal, acabei de ver mais uma declaração do presidente, né? E eu acompanhei durante o dia aí todas as notícias, né? Mostrando ele sendo não é hostilizado, né? Mas sempre chamando a atenção mesmo por governantes de todos os países, de todos os, né? A imprensa mundial e todos os órgãos responsáveis por saúde, né? Começando pela Organização Mundial de Saúde, que ele distorceu as palavras, enfim, fez um discurso se apropriando indevidamente de um trecho só e mentindo, tal, coisas que são bem típicas dele, né? Que é um cara limitado, né? Extremamente limitado e perigoso, né? Então, não vejo como, Lúcia, você ficar numa boa, né? E não é necessário que você fique numa boa. Na verdade, é isso que eu estou querendo te dizer, né? Aqui, cada vez que surge né, uma notícia que eu esteja ouvindo alto ou fazendo comentário, a Elaine pula, né? Então, e está certo, né? Não é necessário encontrar um estado onde a sua indignação tem que ficar contida, né? Assim como não é errado, né, de forma alguma, que você que você fique indignada com algo que fere, né? Fere tudo, né? Fere tudo que há de mais sagrado, né? Então, sim, sempre vão existir seres humanos que atentam contra a vida, né? E ele é um deles. Já houveram outros, né? Fascismo não é um privilégio do Brasil. Fascismo já aconteceu na história humana, né? E desde sempre existem figuras assim, né? Que de repente vêm causar um dano grande a muita gente, né? O que instiga na sequência ou já durante também a manifestação, né? O despertar de um sentimento coletivo de outras pessoas, né? É assim que se formam, né? Até uma ONU se forma assim, né? Então, um exército da paz, né? Os capacetes azuis que preservam a paz do planeta todo, eles nascem de momentos assim, né? De uma Segunda Guerra Mundial, onde o horror se espalhou por milhares de pessoas que seguiram um líder, ou mais de um, né? Maluco, né? Então, não vejo nenhuma necessidade de você não aceitar a sua indignação, mesmo que você sinta uma revolta muito grande, né? Por que, Lúcia? Porque quando esse tipo de revolta surge, esse tipo de indignação se manifesta, né? O que está, né, que é o mesmo convite que eu estou fazendo há pouco aqui, né? O que acontece quando você está diante de uma situação desafiadora? O que faz com que você queira se proteger de alguém que é uma ameaça à sua vida, né? Então é um instinto natural. Se temos uma figura pública que deveria estar protegendo todos os brasileiros, né, e está atentando contra eles, pode ser que alguém aqui discorde disso, mas é assim que eu vejo, né? É um atentado contra a vida que está sendo manifesta todos os dias, né? Como é que uma pessoa que viaja há pouco, né, para um outro país, para os Estados Unidos, e tem toda a sua comitiva, 25 pessoas infectadas por um vírus, fora as pessoas que foram contaminadas lá mesmo, nos Estados Unidos, volta e vai para a rua posar para fotos com pessoas que ele mesmo está infectando, além das suas próprias equipes, além da sua própria família, né? E dizendo que isso é a coisa certa a fazer. Não tem como não ficar indignado, né? E então tudo aquilo que atenta à dignidade humana, no sentido de respeito à vida, a gente tem que se indignar mesmo, né? A gente pode ir na janela bater nas panelas? Pode. Vai resolver? Vai. Hoje à tarde, agora há pouco aqui, eu vi uma foto dele chorando, né? E pode ser lágrimas
de crocodilo? Podem, né? Mas ele tá bem acuado, né? Porque é uma pessoa que fez também com que todos aqueles que não compactuam com ele e outros que eram aliados dele, né, se dessem conta, né, de um engano, de um grande equívoco que cometeram, né? Não foram poucos os apoiadores deste presidente que estão revoltados com ele, né? E, claro, envergonhados, né, por terem dado suporte a ele, mas provavelmente, né? E alguns se voltando mesmo contra ele, né? Tem uma deputada aqui de São Paulo, Janaína Pascoal, né, que já fez uma entrevista no programa Roda Viva, que de vez em quando eu assisto, tal. É interessante ver como você dá apoio a alguém e de repente você se toca que aquele alguém que você ajudou a colocar no poder está trabalhando contra tudo que você acredita, né? E aí você publicamente assume a posição de combater algo do qual você participou, né? Esses dias, ontem, anteontem, também um outro aliado dele aconteceu a mesma coisa, né? O governador de Goiás. Enfim, histórias, né, que estão acontecendo e que eu acompanho, né? Porque é interessante do nosso ponto de vista aqui, né? Que não tem nada a ver, não é nada ideológico, né? Do ponto de vista do posicionamento de alguém que seja contra a vida, né, que esteja trabalhando contra o todo, que esteja trabalhando contra a natureza, que seja o símbolo de uma postura, de uma atitude extremamente agressiva, né, começando pela apologia às armas, né, e outras coisas mais que já aconteceram, né. Então sempre me chamou essa atenção, né, como uma pessoa que é movida por um atentado à vida tem tanto apoio. É isso que me chama a atenção, né? E sim, onde é que a gente entra nessa história, né? O que a gente faz? Então, o que nos cabe fazer exatamente, eu não sei em termos de ação, né? Mas o que nos cabe fazer internamente é você ver onde você está, né? Onde estão as pessoas com quem você convive, onde estão as pessoas que também ficam indignadas, né, e perdem, né, a paciência, né, enfim, com o que estão testemunhando, né, porque é um jogo de forças, né, como sempre existiu, mas é importante a gente saber aonde a gente está, né, onde a gente está, onde eu estou, né. Quais são meus valores? Qual é a minha luta, né? Porque, sim, a gente não vive num lugar, num país, num planeta que esteja isento das forças negativas, né? Sempre foi assim, né? E o interessante disso é que é assim que as coisas acontecem aqui no planeta Terra, né? Sempre é uma coisa ainda dividida. Quem sabe muda, né? Mas hoje a gente ainda vê confrontamento de duas ou mais forças que se confrontam, ambas achando que estão certas, né? A gente tem as panelas batendo, gritando fora presidente, e temos gente fazendo carreata na rua em apoio ao presidente. Não é só no Brasil, né? É em outros países também. Em outros países também, não é diferente, né? Sempre que tem um líder radical, populista, tem seus grupos de apoio, né? E tem os grupos de pessoas que se opõem a ele. E ambos acham que estão certos, né? Isso que é interessante. Eu não cheguei a ver esse programa, que foi um programa de um novo canal que estreou, de notícias, né, a CNN. E eu sei que esse canal faz um debate entre pessoas, né? Então põe uma pessoa e põe outra com certas ideias e põe uma outra que tem ideias opostas a ela, né? E os dois debatem,
né? Cada um defendendo as suas posições, são pessoas inteligentes, etc. E parece que não deu muito certo, né? Foram trocando os personagens aí desse debate, que é um formato bem característico desse canal, né, da CNN, com o intuito, supostamente, de fazer com que as pessoas tenham acesso a dois diferentes pontos de vista a respeito de um assunto, né, 2 ou mais. E eu achei interessante o comentário também de uma pessoa sobre esse programa, dizendo exatamente isso, assim, interessante, né, porque quem apoia A não vai deixar de apoiar A porque B tem argumentos maiores, melhores, mais bem colocados. Não. Quem está assistindo o programa e gosta de A vai apoiar o personagem A até o fim. Assim como quem apoia o personagem B não vai abrir mão também das suas convicções, né? Então, A tem um posicionamento exatamente oposto ao personagem B, e todos aqueles que estão assistindo o programa também têm as suas posições perfeitamente definidas, né? Quem apoia um não vai abrir mão e quem apoia o outro também não vai abrir mão. No fim, o que está acontecendo ali é só um teatro, né? Porque o debate, de fato, não vai fazer com que ninguém mude de ideia a respeito de coisa alguma, né? É só um embate. É como ver uma luta livre, né? Mais ou menos ensaiada, né? Como eram as lutas livres antigamente, né? Era uma coisa meio né, ensaiada, né? Os dois lutadores ensaiavam, né, os seus golpes e já se sabia quem ia ganhar no final, de antemão, né? Então, é meio isso, né? A gente, olhando daqui, o que a gente está vendo? Está vendo que continuamos diante de inúmeras forças que são opostas, né? E de fato não há nada que a gente possa fazer diretamente para fazer com que alguém deixe de ser o que é ou pense de uma forma diferente. O que vai acontecer em algum momento, né? E é isso que eu venho testemunhando já há algum tempo, de repente aquilo que precisa ser transformado sofre uma intervenção, né? Alguma coisa acontece. Alguma coisa acontece, né? Em algum momento, alguma coisa acontece. Não somos nós que vamos mudar a opinião de um grupo, não somos nós que vamos mudar a forma de alguém agir, né? Mas tem acontecido coisas, né? E eu acho interessante observar isso, né? Eu não sei se vocês sabem disso, mas nós temos participado, assim como tem esse encontro aqui, a gente tem participado de outros encontros, né? Que são também oferecidos por guias, por professores da UNO Academy. Alguns deles acontecem todos os dias, né? Tem uma meditação, agora às 22 horas também, tem uma Soul Sync, quinta-feira tem uma reunião também. Eu costumo ser tradutor desses encontros, de alguns deles. Vamos ter um curso com a Prita Di, no dia 25 de abril, já estou divulgando aqui para vocês também. Esse curso você pode assistir em casa, né? Mas isso aí eu vou divulgar de uma outra forma, né? Eu não vou divulgar aqui, mas vocês podem se inscrever e participar. Me inscrevam se vocês tiverem interesse. É um curso com duração de 3 horas, né? Ao vivo com a Prita Di, que é feito online, e você assiste e participa desse curso na sua própria casa. Dia 25 de abril, às 10 da manhã até às 1 hora da tarde. Logo, logo vou estar divulgando isso de outra forma, né? Só estou adiantando aqui para vocês. E nesses encontros que a gente está tendo, o interessante é que a gente está fazendo no final, quase todos os dias, uma prece coletiva. Ou seja, um grupo, ontem tinha por volta de 300, 400 pessoas, né, juntando várias salas, e na prece coletiva, pedindo, né, cada um se conecte com a presença, cada um se conecte com o divino, cada um se conecte através do coração,
e que você busque algo que seja pela cura do todo, né? Pela cura de si mesmo e pela cura do todo. Então isso é um outro jeito da gente agir, é um outro jeito da gente olhar, né? Quando as coisas começam a acontecer, independente de você ter feito uma ação direta para que algo mude, você fez a sua prece, você se conectou, você reforçou o outro lado, né? Você reforçou um estado de presença, você reforçou um pedido de cura, você reforçou uma conscientização coletiva, né? Para que todos sejam abençoados, né? Para que todos tenham florescimento do coração, para que todos possam reencontrar a sua conexão com a natureza humana, com a natureza como um todo, com a natureza divina. E aí, você faz isso, se você fizer de fato, né, você começa a observar também nos pequenos eventos do dia alguma coisa mudando, né? Às vezes o seu pequeno círculo de almas, o seu grupo de amigos, os seus relacionamentos mais próximos e íntimos, os seus relacionamentos de trabalho, na cidade que você mora, na empresa que você trabalha, você começa a observar, né? Porque é como se a gente também desfizesse, né, ou tirasse o foco de um personagem só, né? E que a gente possa trazer a nossa atenção para outras manifestações também. Não é fugir da realidade, pelo contrário, né? É olhar para todas as coisas de uma forma mais globalizada, né? No último encontro eu mencionei, né, como eu sempre menciono, a mudança de visão, né? Da gente, acho que até dei o título, né, para o último encontro, né, chamei de a visão da águia, né? Quando você começa a se habituar a ver as coisas onde os dois lados estão presentes, você não olha só de um lado e não olha só do outro, né? Você amplia a sua visão de forma que você veja ambos os lados de todas as coisas. E às vezes não são só dois lados, né? Às vezes tem 3, 4 lados, né? No fim você vai ver, existe uma possibilidade de você desenvolver a capacidade de ter uma visão global, né? Estou chamando de visão global porque seria uma visão de 360 graus, né? Que você não se atenha apenas a uma perspectiva a respeito das coisas, que você se exercite no desapego, né? Porque nós também somos apegados a uma maneira de ver as coisas. De repente você exercita o desapego de ver as coisas sempre do mesmo jeito e passa a querer ou desejar ver também algo pelos olhos dos outros. Esse é o lugar onde eu quero chegar aqui, né? Nesse encontro. Que a gente não veja pessoas, que seja o presidente, que seja quem for, né, apenas com os olhos de quem está do outro lado, né, muitas vezes como vítima, impotente das atitudes, né, mas que sejamos também capazes, não para mudar alguma coisa, só pelo exercício mesmo, de expansão da consciência, que você seja capaz de ver como o outro vê. Como é que você é vista, né, pelo outro? Quem é você aos olhos do outro? Né? Porque você, de alguma forma, não está separada dele, né? Todos nós carregamos alguma coisa deste presidente dentro de nós mesmos. E se a gente não puder, se a gente puder, né, na verdade, abrir mão, né, do aspecto ideológico, do aspecto do julgamento, etc., né, simplesmente exercitar o olhar do outro a respeito das mesmas coisas. Porque, sim, todo mundo acha que está certo, que está fazendo a coisa certa, que está no caminho certo, que tem a ação correta. E a gente vai observando, né, por que a pessoa acha isso, né? Que ação que ele acredita que seja a correta, o que está movendo ele, o outro, a agir da forma que é totalmente contrária à minha forma de ver, mas ele também acha que está certo, né?
Por que eu não posso, por alguns momentos que seja, trocar de lado internamente, né? Entrar no corpo do outro, né? Tem um filme aí brasileiro que faz isso, né? O marido e a mulher trocam de papéis, né? E de repente um começa a ver a vida e, enfim, tudo mais através até da experiência física, né? Porque eles trocam até de corpo, né? E também uma comédia bobinha aí, mas ilustra um pouco isso, né? Como é que você veria o mundo se você estivesse dentro de uma outra pessoa que é totalmente, tem uma visão contrária à sua, tem uma memória diferente da sua, tem experiências de vida diferentes das suas, tem uma cultura diferente da sua? Como é que você veria as mesmas coisas deste ponto de vista? Né? Fazer uma simulação, né? Como seria? Né? Mais como um exercício de desapego do mesmo de sempre estar vendo as coisas a partir do mesmo ponto de vista, né? Tanto faz se é direita, se é de esquerda, se é de centro. Eu acho que o ponto de vista de centro é um pouco mais rico, né? Porque ele não vai para os extremos, né? Quando possível, né? Mas ele também é limitado, né? Às vezes a gente precisa ir para um extremo, para depois, como num pêndulo, né, visitar outro extremo, e aí nisso temos uma visão um pouco mais expandida da realidade, né? Do que quando a gente se atém a uma única perspectiva das coisas. Eu não estou entrando no mérito, né? Estou só sugerindo, né, que a gente faça uso dessas situações conflitantes, né, de confronto, até mesmo de violência, né, para ver aos olhos do inimigo, né, como é que o inimigo nos vê. Quem somos nós diante do inimigo, né? O que eu represento para alguém que é muito diferente de mim? No que eu penso, no que eu sinto, nos meus valores, nas minhas crenças, na minha ideologia, o que for, né? Só como exercício, para que a gente não se acomode numa única perspectiva, achando que estamos com uma espécie de superioridade, né? Que temos uma visão diferenciada e mais humanista, portanto mais certa, né? São armadilhas, né? Elas vêm e a gente facilmente é apanhado por elas. Então, é uma forma também da gente exercitar a possibilidade de ficar isento do julgamento. É muito difícil ficar isento do julgamento. A gente está julgando tudo e todas as coisas o tempo todo, né? Inclusive a nós mesmos, né? Pelo que fizemos ou pelo que deixamos de fazer, por termos dito, por termos silenciado, por termos feito, por não termos feito. Tem o auto-julgamento, né? E tem o julgamento do outro, que é uma extensão de nós mesmos, né? Que segue da mesma forma, né? O julgamento do que o outro deveria ter feito, do que o outro não deveria ter feito, né? Na condenação por ele ter feito, né? Na absolvição por ele ter feito, mas não sabia o que estava fazendo, e por aí vai, né? Não estamos isentos desse ato de julgar o tempo todo todas as coisas e todas as pessoas, especialmente em momentos em que nos sentimos sob algum tipo de ameaça, que é o que está acontecendo hoje. Daí a riqueza desse momento, porque ele vai suscitar e fazer com que, né, certas coisas venham à superfície, emerjam, né, das profundezas do inconsciente, né, e a gente tenha um pouquinho mais de noção de quem somos de fato. Isso é o verdadeiro autoconhecimento, né? Quando eu sou confrontado pelas situações externas e algo vem e eu não consigo mais fingir que aquilo não me pega, aquilo me pega, né? E o que é que pegou? Por que eu estou agindo? Por que eu estou reagindo? Por que eu estou fugindo? Né? Por que eu estou paralisado, paralisada? Por que eu estou escondido na toca? Ou por que eu fui para o campo de batalha? Né? Por que eu saí para a rua? Por que eu fui fazer alguma coisa? E qual é a minha atitude? E de onde ela vem? O que me motiva? É tanta coisa para ser explorada, né?
E eu sinto que é importante a gente fazê-lo, e sinto também que é importante a gente não perder a oportunidade de que o momento atual, a situação atual está nos oferecendo, né? Então, queridos, eu vou não dei muito espaço para vocês perguntarem nada hoje, né? Bem-vinda, Flávia. E bem-vindos todos sempre, né? Eu sei que tem gente que faz muito tempo que quer participar e de repente conseguiu, né? E eu fico feliz por isso também. A gente está sempre anunciando encontros, sempre convidando as pessoas, né? E que bom, né? Que essa quarentena está permitindo que mais gente apareça para ficar junto, né? Talvez você está recolhido na sua casa, está recolhido com mais uma ou outra pessoa dentro de casa, né? E você tem aqui a oportunidade de estar se reunindo com mais gente e falando das coisas que te interessam e ouvindo coisas que eventualmente possam contribuir, né? Então, gente, eu dentro de instantes vou oferecer a Oneness Meditation, né? Para isso vocês vão ter que sair dessa sala e clicar no outro link que foi divulgado, né? Começa às 11h15, daqui a 15 minutos, tem uma duração aproximada de 25 minutos, vai até meia-noite, né? A transferência de energia da Diksha e da presença termina por volta de 11h25 mais ou menos, né? 23h25, mas a gente daí orienta que você permaneça em Shavasana, se possível, né? Ou relaxando, não começar a fazer um monte de coisa logo na sequência, né? Mesmo que você esteja no conforto da sua sala, do seu quarto, que você use, né, o tempo que vai estar tocando a música no final para consolidar e deixar que alguma coisa mais seja mexida dentro de você, mesmo que você não saiba exatamente do que se trata, né? Tá bom? Então, nos vemos dentro de 10, 15 minutos aproximadamente. Tá bem? Usem esse tempo para se centrar mais um pouquinho, para deixar reverberar um pouquinho aquilo que fez sentido para você, e o que não fez sentido você simplesmente deleta, né? Namastê.